reino dele, para que você conheça, para que a gente saia das garras de Satanás. Amém. E para que a gente venha conhecer a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Aleluia, Jesus. E nesse versículo diz uma coisa muito tremenda. Diz para a gente não viver conforme as pessoas desse mundo vivem, por conceitos naturais, por questões humanas, cotidianas, mas que venhamos transformar nossa mente, que após esse processo nós vamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Aleluia. E a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, é que vivamos libertos, que vivamos em novidade de vida, vivamos renovados, transformados. E só vamos conhecer essa vontade de Deus se nós transformarmos a nossa mente. Porque, irmão, uma das armas que Satanás usa, o objetivo, o alvo de Satanás é aprisionar a mente do ser humano, para que, uma vez que ele aprisiona a mente, domina a mente, ele consegue manipular, controlar a vida das pessoas. E com isso controlar os sentimentos, controlar as emoções, controlar os resultados. E quais resultados são esses? Às vezes a gente vê só como resultados físicos palpáveis, mas são resultados da emoção, resultados da nossa alma. A depressão é um resultado, né? Hoje é um mal que assola tremendamente a terra. Pessoas deprimidas porque recebem em sua mente pensamentos de fracasso, pensamentos de derrota, de desistência, e acabam gerando sentimentos de tristeza. Uma vez não tratado, vira-se uma depressão no decorrer do tempo. E o Senhor nessa noite quer trazer sobre nosso entendimento essa verdade sobre a questão da mente. Irmãos, em Provérbios 23, no versículo 7, não precisa abrir, só ouça, diz o seguinte: conforme imaginou em sua alma, assim você é. Em algumas traduções diz: aquilo que permanece na sua mente, você tende a se transformar naquilo que você está pensando. E Deus ministrou no meu coração o que tem predominado na nossa mente, o que tem estado na nossa mente. Saiba que a sua vida, ela vai na direção dos seus pensamentos, vai na direção daquilo que você acredita, vai na direção da sua fé. E Deus nessa noite quer transformar a nossos pensamentos, para que com a mudança dos nossos pensamentos mude então os nossos sentimentos, e com a mudança daquilo que sentimos mude as nossas palavras, e com a mudança das nossas palavras, que há poder naquilo que declaramos, mudamos nossos resultados, mudamos as nossas vidas. Aleluia. Porque existe um ciclo, irmãos. Primeiro vem o pensamento, depois vem o sentimento, depois vem a atitude e por fim o resultado. Esse é o processo. Muitas pessoas estão hoje aprisionadas em pensamentos de derrota, de fracasso, pensamentos de desistência, e automaticamente vai ter sentimentos de desistência, atitudes de desistência até desistir. E o Senhor quer transformar. Fala com o seu irmão: Deus quer transformar a tua mente. Deus quer transformar a sua mente. Amém. Porque uma vez nós transformamos os nossos pensamentos, a nossa vida vai ser transformada. Aleluia. E esse texto diz, para quando conhecemos, quando transformamos e vemos conhecer a vontade de Deus, diz que a mudança de mente é o processo e a vontade de Deus é o resultado. E muitas vezes, irmãos, nós nos preocupamos com o resultado, aquilo que Deus quer dar, aquilo que Deus vai fazer,
e nós não se preocupamos com o processo, que é a mudança de mente, que é a renúncia, que é deixar os velhos hábitos, as velhas palavras, as velhas declarações, para que alcancemos assim uma vida nova em Deus. Porque em Romanos 8, olha que tremendo também esse texto. Romanos 8, versículo, pode abrir por gentileza. Romanos 8, versículo 5. Amém? Vou lendo para a gente ganhar tempo. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas os que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Aleluia. Amém? Aleluia. E meu irmão, muitas pessoas hoje, mesmo dentro da igreja, vivem controladas pela natureza humana. E não permitem ser controladas por aquilo que Deus quer. Em algumas traduções, você deve ter reparado aí que diz inclinação. Que alguns são inclinados para a carne, uns são inclinados para o Espírito. E Deus nessa noite quer nos mudar, quer transformar nossa mente para que mudemos a nossa inclinação. Para que mudemos o nosso comportamento, mudemos os nossos pensamentos. E aqui diz, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Aleluia. Meu irmão, pode ter certeza de uma coisa. Aí fora, não sei quem já ouviu falar sobre a lei da atração. Alguém já ouviu falar sobre isso? Não. Ah, Mari, sim. No Brasil é muito falado sobre isso, até escritores americanos que falaram, lançaram, né, desvendaram, vamos dizer assim, esse segredo. Na verdade tem até um livro que chama O Segredo, que fala sobre a lei da atração. O que fala sobre esse livro? Fala sobre o que permanece na mente das pessoas, elas vão atrair para a vida delas. O livro veio como O Segredo, mas a Bíblia já tinha falado disso há muito tempo. Hoje, meu irmão, pode ter certeza, as coisas que você tem atraído para a sua vida, as coisas que você tem tido como resultado, o ponto de partida é a sua mente. A mente é o ponto de partida. Todas as vezes que nós nos inclinamos para as coisas da carne, vamos escolher as coisas da carne, vamos escolher as coisas do mundo. E quando nós nos inclinamos, nós nos atentamos para as coisas de Deus, vamos escolher aquilo que é de Deus. Aleluia. E Deus usou tremendamente a pastora para falar sobre isso aqui antes. Sobre que é impossível aquele que está inclinado para as coisas de Deus, com a mente de Deus, com a mente de Cristo, produzir obras, produzir aquilo que a mente humana, que a inclinação para a mente humana produz. É como uma fonte, é impossível uma fonte boa, de águas boas, jorrar em águas amargas. E Deus quer mudar, Deus quer transformar a nossa mente. Aleluia. Para que venhamos então conhecer que em Deus nós podemos, que em Deus nós temos autoridade, que em Deus nós podemos avançar, podemos ser libertos. Amém, aleluia. E o diabo, meu irmão, dentro da igreja, ele tem feito muitas pessoas com a mente cativa. E uma vez com a mente cativa, ele consegue manipular a pessoa. Eu vou te contar só para a gente entender um pouco sobre isso, como que a mente consegue produzir resultados na nossa vida. E isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o diabo. Muitas vezes nós mesmos colhemos pensamentos maus, plantamos, pensamentos maus e vamos colher frutos maus. Certa vez, um rapaz sofria de um transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Alguém já ouviu falar sobre isso? TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E o que isso era?
eram pensamentos que vinham na mente como forma de comandos. Faça isso, e se você desobedecer, você vai receber isso como punição. E essas regras vinham, por exemplo, passando por uma rua, via um prédio, e tinha que saber quanta janela tinha naquele prédio. Se não contasse o total daquela janela, com aquela ordem que vinha, aquilo gerava uma ansiedade e era um desafio não obedecido. E vinha uma punição. Aquela pessoa conseguia atrair para ela, naquele dia batia de carro, perdia dinheiro, acontecia coisas terríveis, porque desobedeceu uma ordem vindo na mente dela. Ela gerou, por acreditar naquilo, que algo ruim viria sobre ela. Um outro exemplo, às vezes num consultório médico, enquanto o médico não chamava, a gente fica naquela salinha, e vinha um comando: olha, bata o pé, contando até 50, até o médico chamar. Se não contar, chegar, por exemplo, o médico chamou, está no 35 ou no 20, receberia uma punição naquele dia. E se contasse, vinha um sentimento de alegria, de satisfação por ter cumprido uma meta. Irmãos, isso tudo na mente. Você vê, pensamentos vindo na mente com obedeça isso, faça isso ou não faça aquilo. Outro exemplo, quando saía de casa, por exemplo, com uma meia branca, chegasse na porta, vinha o estalo: volta e veste a meia cinza. E aquilo gerava uma ansiedade porque tinha que obedecer, e voltava a vestir a cinza, e então ia. E às vezes ficava de forte: não, eu estou atrasado, eu vou com a branca mesmo. Eram problemas terríveis. Brigava com a esposa, o filho vinha com problema da escola. Então são resultados gerados pela mente. Então, meu irmão, aquilo que permanece na nossa mente tende a nos alcançar. Aquilo que você acredita, a sua vida vai na direção daquilo que você acredita. E talvez você fale: gente, esse cara é doido, né? Só quem sofreu de toque ou ainda sofre, sabe que não tem como fugir. Talvez vem como mania, aí inclui depois transtornos bipolares. E eu te falo que há liberdade em Deus para a nossa mente. Aleluia. E que também, talvez é fácil falar de uma história de alguém, mas eu te falo com certeza que é uma história verdadeira, que esse homem sou eu. Eu fui liberto do toque, do transtorno obsessivo compulsivo. Porque Deus, um dia que eu falei: eu sei a vontade que Deus tem para mim, que é boa, perfeita e agradável. E eu quero transformar minha mente para que eu venha conhecer o que Deus tem para mim. Irmãos, era terrível. Eu andava contando as coisas. Se, por exemplo, eu estivesse aqui, viria uma ansiedade para eu saber quantas fotos tinha ali. E enquanto eu não contasse, aquilo ficava dentro de mim, uma ansiedade. E eu recebia comandos, e o diabo, que não deixa barato, com certeza aproveitava da situação e manipulava a minha vida, manipulava os meus resultados. Porque, como a gente tem aprendido na escola bíblica, o pastor tem falado, nem tudo é o diabo. Mas, irmãos, ele não perde a oportunidade de estar por trás de todas as coisas, oprimindo, cativando, roubando, trazendo dano. Isso era terrível. A minha esposa sabe disso. A gente tinha um talher. Eu casei e a gente ganhou um jogo de talher com bolinhas branca e preta. É até engraçado falar disso hoje. E outro azul. Aí eu falei: gente, pelo amor de Deus, para que 2 talheres de cores diferentes? E aí eu ia na gaveta, às vezes, ou ela mesma pegava, né, no talher, vinha a colher preta e branca, o garfo preto e branco e a faca azul. Quem disse que eu conseguia comer com aquele negócio trocado, irmão? Não conseguia. Eu tinha que, eu vou lá trocar. E eu tinha que trocar, porque eu sabia
que se eu comesse, ou eu ia brigar com ela, ou Samuel ia cair da escada, alguma coisa ruim ia acontecer. E se eu desobedecesse, acontecia. E se eu obedecesse, algumas coisas boas realmente aconteciam. E, irmãos, isso é um testemunho que Deus colocou no meu coração para estar contando, passando para os irmãos, porque às vezes você sofre de alguma coisa que tem te aprisionado, e era tenso viver com aquilo. Era muito tenso, eu acordava, eu tinha que obedecer aquelas regras, todo instante vinha comandos. Imagina você andando pela rua, conta aquilo. Nossa, se eu andasse em Manhattan para saber quantas janelas tinha nos prédios, eu estava perdido. Porque ainda na minha cidade os prédios são pequenininhos. Imagine quantos vidros tem no World Trade Center. Meu Deus do céu, quanto pedacinho, milímetro quadrado tem. E Deus mudou. Deus libertou a minha mente. Aleluia. Deus libertou os meus resultados, transformou a minha mente, transformou os meus resultados. E eu disse: diabo, hoje eu me torno independente de você. Você não controla mais a minha mente, você não controla mais os meus resultados. E hoje eu sou livre para a glória de Deus. E o Senhor, meu irmão, quer transformar também aquilo que você tem achado, talvez, que é normal, ou que talvez não vai trazer danos. Aqui, um texto foi até falado na escola bíblica, muito tremendo. É 2 Coríntios 10, versículo 4. Se você puder abrir, irmãos, vamos perder só um minutinho do nosso tempo, mas abra, é precioso demais esse texto. Aleluia. 2 Coríntios 10, versículo 4. Amém? 2 Coríntios 10, versículo 4. Foi até lido na escola bíblica dessa semana. Que você que não tem o hábito de vir, venha, que é tremendo. Amém. Aleluia. Vamos ler, o texto diz assim: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas e assim destruirmos ideias falsas ou sofisma. O que é o sofisma? É você achar, aqui tem no próximo texto, acho que o 5 diz sobre o sofisma. O sofisma é você achar, ali está um pouco diferente, é você achar que algo mesmo que seja mentira, algo que é mentiroso, você acreditar que é verdade, e aquilo se torna verdade para você, e você se torna então cativo daquilo. E nesse texto diz: as nossas armas não são armas do mundo, mas são armas poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruirmos ideias falsas. O que diz aqui no meu texto. O diabo, meu irmão, tem colocado mentes em fortalezas para aprisionar a sua vida, para não deixar você avançar. E nessa noite o Senhor quer quebrar essas fortalezas, Aleluia. quer te trazer para fora dela. E se preciso for, o anjo vai agarrar na sua mão e vai te trazer para fora, Amém. como foi ministrado. E Deus, até um paralelo a isso, Deus tinha ministrado no meu coração que Deus quer que você abandone algumas coisas, algumas atitudes, algumas coisas velhas. Imagine você arrumando o seu closet. E quando a gente pega para dar aquela geral, tem algumas coisas que nós não usamos, algumas coisas já sujas com o tempo, algumas coisas que podemos jogar fora. E quando nós voltamos a arrumar aquelas coisas que sabemos que não prestam mais, mas nós falamos assim: olha, eu vou deixar aqui no cantinho, quem sabe um dia eu preciso dela. E nós armazenamos coisas que Deus quer livrar da nossa vida. E assim na nossa vida, Deus quer arrumar, Deus quer organizar a sua vida, Deus quer transformar, quer que você abandone velhos hábitos, quer que você abandone velhos pensamentos, mas não faça uma negociação com Deus, falando: Deus, eu posso trazer esse negocinho aqui comigo? Eu vi um pastor pregando sobre isso tremendo.
Irmãos, quando nós saímos do império das trevas e vamos para o reino do Filho do seu amor, nós fazemos uma mudança. Nós saímos de atitudes velhas, atitudes malignas, e vamos para um novo tempo, uma nova atitude. E às vezes nós negociamos com Deus: Deus, eu posso trazer aquele negocinho lá do império das trevas, lá que eu estava acostumado a usar? Para mim usar aqui não é tão mal assim, eu continuo aqui. Deus quer que você abandone. Quer que você abandone velhos hábitos, palavras que correspondem a atitudes terrenas, atitudes da carne. Deus quer que você mude as suas palavras, mude os seus pensamentos, para então mudar os seus sentimentos, para depois mudar os seus resultados, aquilo que você tem hoje colhido. Então, tome essa palavra sobre a sua vida, que Deus quer trazer pensamentos novos, atitudes novas. Você que talvez entrou, irmãos, é tão sério a questão da palavra, o que a gente ouve, o que a gente sente. Muitas vezes ouvimos palavras são sementes que vai gerar o seu fruto. A palavra de Deus diz, quando ouvimos a palavra de Deus, ela gera um fruto que é a fé. E automaticamente, quando ouvimos algumas coisas, aquilo também é semente que vai gerar resultados, que vai produzir em nós frutos daquilo que nós estamos ouvindo. Então, muito cuidado com o que você tem ouvido, muito cuidado com para que você tem prestado seus ouvidos, porque isso vai gerar em você um sentimento que vai te levar a atitudes, que vai controlar os seus resultados. Um exemplo disso, a questão do sentimento, né? Nós ouvimos sobre essa tragédia, como isso mexeu com a nossa alma, como isso nos envolveu por aquilo que a gente ouve. Até agora há pouco eu tive uma experiência ali com Samuel, e que nós podemos mudar os nossos sentimentos através da mudança do nosso pensamento. O Samuel chegou ali para mim durante o louvor, falou: pai, eu estou triste, aí quase chorou. Eu falei: mas por que, filho? Ele falou: pai, hoje a professora me chamou a atenção, muito brava, por uma coisa que eu não fiz, que uma outra amiguinha chegou e falou para ele, e automaticamente ele lembrou, ele estava bem, veio um pensamento nele, de uma lembrança, que gerou nele um sentimento, que veio um resultado de que tristeza. E na hora eu orei com ele e falei: filho, você é uma bênção, respeita a autoridade, perdoe ela e adora a Deus, levanta a sua mãozinha que a tristeza vai embora. E aí ele levantou a mãozinha dele ali, ele virou para mim e falou: pai, a tristeza já foi embora. Aleluia. E você vê coisas que ouvimos, e talvez você entrou nessa noite sentindo, inclinando a sua vida, a sua alma, o seu resultado, a sua mente para aquilo que você tem ouvido e para aquilo que você tem falado. Irmãos, uma coisa que Deus ministrou também no meu coração enquanto eu li essa palavra é o seguinte: não faça propaganda das suas feridas. Eu achei muito forte isso. Não faça propaganda das suas feridas. E aí eu fiz um exemplo rápido, trazendo para o natural assim. É um pouco nojento, mas é a realidade. Quando nós fazemos propaganda das nossas feridas, as feridas abertas, expostas, ela traz o quê? Moscas, não é? Traz mosca que vai o quê? Rondar a ferida. E muitas vezes colocar uma bactéria, um verme. E ao invés de aquela exposição ajudar, aquela exposição vai afundar ainda mais. E às vezes nós vemos cada moscão aí, né? Rodando a sua vida, rodando a minha vida. E quando você se expõe, quando você expõe as suas feridas, você está abrindo o seu coração para pessoas que talvez não deveriam usar, ou deveria saber. Porque vai
apenas ser uma mosca que vai sondar e muitas vezes ainda vai vir e te colocar ainda para baixo. E Deus quer que você, que ainda existem feridas não tratadas, feridas abertas, o Senhor diz para você: ei, para de expor as suas feridas. Aleluia. Pare de expor. Pare de expor. Pare de se colocar como vítima. Isso aconteceu comigo. Meu irmão, nosso passado, ele é para ser lembrado. Mas não podemos ter a nossa mente aprisionada a ele, para que trazemos ele para nosso presente, para que então venha controlar a nossa vida, controlar o que sentimos, controlar aquilo que nós temos como resultado, como família. Pare de divulgar aquilo que você perdeu, aquilo que trouxe dano sobre a tua vida. Aleluia. Eu vivi muito tempo assim, meu irmão, muito tempo, porque eu perdi meu pai cedo, aos 7 anos de idade. Meu pai faleceu, minha mãe conheceu o meu padrasto, e eles bebiam muito, manifestavam demônio. Meu irmão, eu vi demônio dos meus 9 anos até meus 18 anos, quase todo dia manifestava demônio na minha mãe, e era aquela perturbação. E depois, com 18 anos, minha mãe, para a glória de Deus, se converteu, e com 18 anos minha mãe morreu. Falei, meu Deus do céu. E eu usava aquilo eu contava aquilo como se fosse atrair a atenção das pessoas, atrair um favor. E até um tempo que eu cheguei, Deus falou assim: ei, acorda, essa exposição não serve para nada. Eu quero trazer cura sobre a tua vida. Aleluia. Eu quero trazer restauração sobre a tua vida. E Deus me restaurou. Eu falo hoje isso, meu irmão, sem dano, sem dor, sem nada. Glória a Deus. Eu fui curado, eu fui liberto, eu fui salvo. Aleluia, Jesus. Você e eu somos novas criaturas. Devemos abandonar, devemos meter o pé no passado e vivermos o novo de Deus, viver essa mente nova, esse resultado novo que Deus tem para mim, Deus tem para você. E eu me expunha. Sabe a única coisa que acontecia? As pessoas ficavam sabendo da minha vida, só isso. Mais nada. Não me mudou em nada, não me transformou em nada, não me ajudou em nada. E às vezes até piorou. Uns moscão, parecendo um varejeiro, uns bitela, que às vezes chega para nos consumir, para roubar. Meu irmão, às vezes as pessoas chegam para você, sabe para quê? Às vezes para saber o quanto o diabo está te massacrando, o quanto Deus está te deixando na prova, só para saber esse nível, de quanto você está perdendo, de quanto você está sendo roubado. E às vezes, não, minha irmã, eu estou aqui para te ajudar, tá nada. Vem aqui, eu vou te ajudar, não ajuda. Irmão, o único que pode fazer por nós é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pode nos transformar, nos fazer verdadeiramente uma vida nova. Pode mudar o teu casamento, pode mudar o teu filho, pode mudar o teu relacionamento, pode mudar você, pode mudar a nossa personalidade, o nosso caráter. E essa ferida se exponha para Deus, o único aquele que pode curá-la. Glória a Jesus. Aleluia. E às vezes vai doer. Eu passei por esse processo de cura. Foi um processo longo. Às vezes para você vai ser rápido. Dói a exposição, porque nós não queremos mudança, irmão. Nós estamos habituados com muitas coisas, que é o nosso jeitinho, a nossa forma de falar. Às vezes nós comentamos com alguém: não, mas não estou fazendo fofoca, eu só estou compartilhando. Ainda usa isso, eu estou compartilhando com o irmão. Irmãos, vamos abandonar esses velhos hábitos. O Espírito Santo não tem se agradado quando nós usamos a mesma boca que falamos: Deus, tu és bom, e nós falamos mal. Nós propagamos, nós ajudamos a abrir mais ainda a ferida. Você que tem um hábito de expor as suas feridas, que o Senhor Jesus, eu creio que até o final dessa campanha vai fazer algo dentro da sua vida. Aleluia. Vai curar, vai transformar. Hoje ainda é o segundo elo. Venha para essa campanha com propósitos. Nós não nos organizamos, mas se você quiser, traga um pedido de oração. Traga o seu pedido, nós vamos estar orando, clamando a Deus junto com você, para Deus responder, para Deus mudar.
e faça um propósito com você. Comece a mudar. Lembrando que resultados novos só vêm com atitudes novas. Se você tem hábito de falar, guarda. Se você tem o hábito de se expor, não se exponha. Se tem hábito de falar, meu irmão, sabe por quê? Sabe por que o Espírito, ele tem liberdade, ele se alimenta com certas coisas? Porque ele é servido, porque é dado alimento a ele. Um exemplo, o espírito da fofoca. Se nós não quisermos mais, por exemplo, minha esposa chega para falar para mim alguma coisa, eu venho falar para ela, não, mas eu não, amém, mas eu não quero saber. Nós vamos matar esse espírito de fome, ele vai morrer, porque não vai ter mais espaço para agir. Isso com todas as outras áreas. Você que tem tido seus resultados baseado em pensamentos às vezes de derrota. O diabo, meu irmão, ele trabalha 24 horas com um projeto de desistência para a tua vida. Ele trabalha 24 horas te induzindo a pensar que você não pode, que esse problema não tem solução, que é melhor desistir. Mas creia que aquele que começou a boa obra na tua vida, ele pode completar. Aleluia! E Deus quer mudar, Deus quer trazer uma transformação sobre a tua mente, mudar nessa noite a tua inclinação. Você que está se inclinando para as coisas dessa terra, mude. Paulo dá um exemplo lindo do que devemos pensar. Irmão, o que devo pensar? Não penseis nas coisas terrenas, mas pensais nas coisas do céu, do alto. Mude os nossos pensamentos. Talvez venha pensamentos na sua mente. Repreenda, funciona. Irmãos, nós não somos santos. Vem pensamento maligno na minha mente, vem na mente do pastor, vem na mente de você, vem na mente de todo mundo. A gente não pode deixar que esse pensamento desce, vire sentimento, que então vai virar atitudes. Um exemplo. A traição. Ela não vem, chegou, traiu. Não. Vem com um pensamento, aquilo vai alimentando, gera um sentimento, que vai gerar vontades, até o resultado da consumação do pecado. Aleluia. Se o pensamento de traição vier, não, aqui não, eu repreendo em nome de Jesus. Aquele pensamento não vai ter liberdade para virar sentimento e virar uma ação. Tristeza, veio o pensamento, mas fizeram isso comigo. Em nome de Jesus, diabo, eu não aceito isso. Sai agora da minha mente, em nome de Jesus, porque nós permitimos. Mesmo, falou isso. Aí daqui a pouco você está sentindo, você já olha para a pessoa diferente, e daqui a pouco você vai tomar atitude. Um exemplo, você não vai querer mais falar com a pessoa, não vai querer estar com ela. E às vezes não aconteceu nada. E o diabo vem seminando na mente. Então nessa noite, uma estratégia. Quando o diabo vier com pensamentos, irmãos, nós sabemos o que vem de Deus e o que não vem. Nós sabemos, o Espírito Santo vem na hora e fala, ei, como um termômetro, um termostato, ei, isso não é meu, isso não provém de mim. Só que nós sentimos confortável, porque o pecado é bom. As coisas da carne é boa, irmãos. Só que desagrada, traz dano. Desagrada a Deus, traz danos para a nossa vida. Quando vier esses pensamentos, repreenda, porque na hora o sentimento muda. Irmão, faça um teste. Um dia que você acordar triste, você não sabe, mas é reflexo de pensamento. Talvez na noite você pensou, sonhou, e aquilo gerou tristeza. Repreenda. Senhor, Tu és a minha força, Tu és a minha alegria, eu estou bem, eu sou mais que vencedor. Começa a declarar essas palavras rápido, você vai estar se sentindo melhor. Então mude as suas palavras e não se exponha. Às vezes você está mal, você pensa em derrota, tristeza, e ainda vai se expor para a pessoa. No final do dia, você está querendo amarrar uma corda no pescoço e morrer. Então, irmão, quando vier pensamentos na sua vida, na sua mente, repreenda. Em nome de Jesus, fala pensamentos, eu te repreendo. Demônio, sai da minha mente agora, em nome de Jesus. E uma outra estratégia, que em Efésios 6, versículo 12, se não me engano, que as nossas armas são poderosas em Deus, que nós não devemos lutar contra homens, e sim contra potestades e principados que agem nas regiões celestiais.
Então mude o foco da sua luta. Aleluia. Às vezes você está lá com o seu papel, não sai um documento, algum processo, não sai, e você fica, mas aquela pessoa lá, aquele advogado é muito ruim, o juiz é muito ruim. Irmão, muda o foco da luta. Aleluia. Fala, diabo, eu te dou uma ordem, sai agora desses papéis. Todo demônio que está tentando aprisionar, prender, bloquear, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Demônio, sai da mente do advogado agora, sai da mente do juiz agora. Mude o foco da sua oração, você vai ver mudando os seus resultados. Porque nós devemos orar da forma certa. E Efésios 6 nos ensina, olha, as nossas armas não são carnais, não lute contra pessoas. Aleluia. E nós sabemos que a nossa luta não é contra pessoas. Nós devemos mudar o foco. Ao invés de atingir a pessoa, vá para o mundo espiritual, e você vai ver os resultados mudando. E é uma estratégia que funciona. Meu irmão, se alguém fizer contra você, use isso. Use essa frase poderosa. E Deus está nos revelando, porque conhecendo a verdade para ser liberto. Aleluia. Então Deus está nos dando essa estratégia, desvendando algo que talvez você não sabia, para que você alcance a liberdade em Deus. Se você estiver diante de alguma situação que a pessoa está te afrontando,